E uma coisa muito gratificante para nós vênetos é que, na realidade, o nosso povo foi citado em diversas vezes aí por historiadores antigos, né, na Antiguidade Clássica. Hoje vamos falar sobre Strabo. Strabo, para quem não sabe, foi aí, então um historiador, geógrafo e também filósofo grego, e ele fala um pouco, né, dos vênetos e mais do que falar, ele na verdade ele acaba trazendo uma lenda, uma mitologia, né, um mito dos cavalos vênetos para nós aí, deixou isso registrado, que ele ouviu lá naquele tempo. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de compartilhar o conteúdo e, obviamente, se você quiser fazer parte do curso de Língua Vêneta, tem o link aqui na descrição do vídeo, também eu deixo nos comentários. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Língua Mari e você é bem-vindo. Vamos lá então, como eu falei para vocês, Strabo é um personagem muito citado, muito referenciado quando começamos a falar sobre história antiga, principalmente por conta dessa sua vocação de historiador, e ele acabou conhecendo várias partes, né, do mundo naquela época. Então ele foi o autor da monumental Geografia, um tratado de 17 livros contendo a história e descrições de povos e locais de todo mundo que lhe era conhecido à época. Então foi um homem que realmente se interessou muito por diversas culturas e ele acabou viajando bastante lugares e numa dessas viagens, obviamente, ele se deparou com os vênetos. E olha só, Strabo, ou também Estrabão no português, mas eu não gosto muito desse Estrabão, né? Estrabão, eu gosto mais de Strabo. Então ele acabou, enfim, né? Na época Augusta, ele relatou que o santuário, né, tinha um santuário ali dos vênetos, e os vênetos eles costumavam a sacrificar um cavalo branco nesse santuário, tá bom? Então ele acha esse santuário e ele diz que os vênetos costumavam sacrificar um cavalo branco nesse santuário. Situava-se na área do local sagrado, perto do rio Timavo, onde deságua no Adriático. Então, existia aí esse santuário dos vênetos, fica perto do rio Timavo e deságua lá no Adriático. Olha só, ele diz, nesta passagem, o Strabo, né, ele acaba contando que a história mitológica, né, dos vênetos, não toda a história mitológica dos vênetos, mas uma delas, ele entrega uma mitologia muito interessante para nós que tem a ver com os cavalos vênetos, mas com esses cavalos entra aí um lobo. Na verdade, ele fala sobre um lobo que foi resgatado das garras de caçadores por um homem vêneto. Como ato de gratidão, o lobo, que pode ser visto, né, segundo ele, como o protótipo correspondente à figura aí do chefe dos lobos, ele convocou cavalos selvagens e os trouxe para o estábulo de seu benfeitor. Ou seja, esse vêneto ele salva o lobo ali, né, dos caçadores, e aí depois o lobo, como gratidão, ele acaba trazendo ali, dando cavalos, enfim, guiando os cavalos para essa pessoa aqui, né, para a pessoa ter como criação. Esses cavalos eram de excelente qualidade e deram origem à espécie de cavalo vêneto, que era bem conhecida no mundo greco-romano. Vocês têm vários trechos de história, né, falando sobre os cavalos vênetos, até muitos tiranos daquela época compravam esses cavalos para competir nas Olimpíadas ou, enfim, para equipar os seus exércitos. Então, o que acontece é que a origem, a espécie dos cavalos vênetos, era bem conhecida no mundo greco-romano pela excelência da sua raça, e a criação de cavalos e seu comércio tornaram-se duas atividades importantes para o mundo venético, para o mundo vêneto. Os dados, então, de Strabo são confirmados por outras fontes da época e também por achados arqueológicos e epígrafes. E o que eu tenho a dizer sobre isso, por exemplo, cita muito sobre o chefe dos lobos. Acredito que talvez não tenha sido um lobo de verdade, né, que tenha sido salvo, mas um líder de uma tribo, tá? Uma tribo que talvez fosse conhecida por algum símbolo de lobo, alguma coisa assim. E aí, quando um guerreiro vêneto foi lá e salvou,
esse líder aí dessa tribo, o chefe dos lobos, essa pessoa provavelmente ali acabou fornecendo cavalos, digamos, selvagens, né? E os vênetos fizeram desses cavalos selvagens grandes raças, né? Uma raça grande aí de cavalos, cavalos venéticos, e acabaram também sendo um pilar aí para sua civilização, um pilar social e econômico, porque a gente sabe a importância que tinha o cavalo na cultura vêneta e também para a economia dos vênetos, tanto que eles nunca, jamais vendiam as éguas, né? Não vendiam as fêmeas para não ter procriação dos mesmos cavalos, para não se ter uma cópia, né? Um plágio dessas raças que depois foram conhecidas como raças venéticas de cavalo, tá? Então, eu não sei se você sabia disso, se não sabia, me deixa aqui nos comentários, mas também Strabo falou sobre os vênetos, especificamente trazendo essa mitologia aqui, né, sobre os vênetos, sobre o lobo, inclusive os cavalos. Uma outra informação aqui relevante no final é que os cavalos vênetos, eles tinham a marca do lobo, tá bom? Os cavalos, pelo menos mais importantes, eles sempre marcavam o cavalo com uma marca da cabeça de um lobo. E aí ele era utilizado, enfim, para os seus diversos fins. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Não esquece de compartilhar o conteúdo. Tem o botãozinho aqui, valeu demais, se você quiser contribuir com alguma coisa no canal. E também o curso de Língua Vêneta, que está aqui na descrição do vídeo, o link e nos comentários. Vi ringrazio mucho, sto con, ciao ciao.